Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula. Hoje nós vamos estar aí trabalhando com temporizadores, né? E aí a gente vai fazer vários tipos de tempo aí. E depois disso nós vamos fazer, não nessa aula, na próxima, o menu de pause. Mas antes a gente vai entender sobre temporizadores. Bom, aquele recadinho básico de início, né? Se você não é inscrito, acompanhe o vídeo. Se gostar, então considere se inscrever e ativar o sininho. Se você já é inscrito, gosta do meu conteúdo, não esquece, deixa o like aí. Compartilha para que esse vídeo venha a ser conhecido por mais pessoas e a gente possa aí estar crescendo a nossa comunidade. O vídeo que eu faço para vocês, para que vocês possam aí aprender a fazer os seus próprios joguinhos. E é isso. Se não gostarem do conteúdo, peço que deixem no comentário aí o que faltou, o que não gostou, o que eu posso melhorar na minha didática. E é isso, vamos ao assunto, né? Aliás, lembrando, o assunto do vídeo nunca acaba no vídeo, ele prossegue nos comentários, então se você tiver dúvida, deixa sua dúvida nos comentários, vou estar respondendo. Agora sim, vamos ao que interessa, né? Para que a gente possa ver como o tempo funciona, eu vou duplicar um texto aqui, tipo, escudo aqui, eu vou duplicar, e vou chamá-lo de tempo, né? Este tempo, ele vai ser chamado aqui de timer, tá? Então, nós vamos ter um timer aqui. Isso é mais para a gente poder ver aonde ele vai ficar na cena. Então, na cena aqui, a gente tem esse timer que vai ficar aqui. E vamos ver, né, como que ele está sendo gerado. Então, o timer ele está aqui em cima e ele não tem nada sendo atualizado nele. Beleza. Vamos então começar a colocar alguns tempos aqui para a gente poder ir conhecendo eles, entendendo como funciona. Como eu vou acabar utilizando ele depois, tipo, sei lá, a gente pode fazer uma speedrun, a gente pode fazer um cronômetro aí, um placar de tempo, né? Então, há várias utilidades. Então, eu vou criar um grupo chamado timer, ou tempo melhor, a gente está fazendo boa parte em português, né? Então, vou usar tempo. Botão direito aqui em cima, subevento. Na verdade, não era nem subevento, era adicionar, vincular evento externo. Era isso que eu queria. Para a gente poder aí, né, separar a lógica. Então, eu vou colocar aqui temporizador. E é ele que a gente vai estar puxando aqui para o nosso evento. Eu criei um layout externo, foi isso? Não, criei um layout externo. Acabei não tendo essa atenção. Então, deixa eu voltar aqui, que era um evento externo que eu queria. Temporizador. Às vezes eu faço muito isso, de confundir. Então, aqui, pronto, nós temos o temporizador. Ele está assim porque a gente não certificou, né, que ele está no mesmo objeto, também não colocamos aí as funções dele. Então, vamos fazer isso. Vamos abrir ele, vamos colocar ele na mesma cena e vamos colocar também os eventos. Então, a mesma cena é o jogo. Esta cena aqui a gente vai começar então a trabalhar com o texto lá. Então, a gente precisa de uma variável, né? Vamos colocar lá uma variável no timer chamada tempo. Porque na verdade é essa variável aí que a gente vai estar alterando. Né? Então, vou adicionar aqui, a variável se chama tempo e é numérica. E beleza, aplicar, show.
Então a gente volta aqui para o temporizador, sempre adiciona, né, o texto aqui, daí o texto ele é o tempo e o texto dele vai ser o da própria variável. Então, texto, ou tempo, né, porque como já está nele fica fácil. Tempo e tempo. Pronto. Ok. Então aqui tempo é o nome objeto, né, do objeto aqui, e tempo é o nome de sua variável. Vamos mudar um pouquinho isso aqui para não ficar tão assim repetitivo, né? Vamos mudar o nome. O nome do objeto vai ser exibir, talvez. Exibir tempo. Pronto. Aí ele já atualiza lá sozinho, né? Pronto, está atualizado sozinho. Aí ele vai mostrar aqui 0, que é normal. Beleza, mostrou 0, maravilha. A gente vai continuar aqui então. Adiciona uma condição, essa condição ela vai ser do tempo, né? A gente vai, aliás, a gente nem precisa dessa condição por enquanto. A gente precisa, a gente precisa no início da cena, então a gente precisa de uma condição assim, começo da cena, que é já iniciar um temporizador. E nós temos alguns tipos de tempos aqui, né? A gente tem a escala de tempo, a gente pode pausar um temporizador, deletar esse temporizador, iniciar um novo. A gente pode despausar e aguardar uns segundos aí. O aguardar segundos ele é simples, a gente já veio utilizando ele bastante. Ele faz com que a engine espere um período de tempo para executar alguma ação que vem posterior, né? Mas nesse caso que a gente quer trabalhar com um período de tempo, onde a gente vai exibir, por exemplo, um cronômetro de speedrun, é importante que seja um temporizador de cena. Então a gente vai usar ele. Vou nomeá-lo como timer. Então a gente vai aí adicionar a condição. Essa condição vai ser se existe esse temporizador, né? Valor de um temporizador de cena. Tá melhor. Timer, ele é maior que ou igual a 0. Na verdade, ele é só maior, né? Ok. Então, ele é maior que 0, o temporizador. Aí nós vamos colocar ele dentro da variável, tá? Aí ele vai ficar sempre nessa variável. Então, vamos pegar aqui a variável do tempo, né? Exibir timer. Vamos buscar aqui a variável dele. Tempo igual aí o nosso temporizador. Temporizador. Acho que não vai aparecer assim. Deixa eu buscar por aqui então. Temporizador de tempo, tempo atual, decorrido, escala, valor de um temporizador de cena. Aí a gente já tem ele aqui. E aí, a gente poderia exibir os outros também, né? A gente poderia tentar exibir, por exemplo, o tempo atual. Aí esse tempo ele já é cronometrado pela própria cena. Tempo decorrido desde o último período também já é cronometrado pela cena. Tempo decorrido desde o início da cena, em segundos. Então, tem vários temporizadores aqui que já são contados pela cena sem que a gente precise iniciar uma, tá? Mas é interessante que a gente venha iniciar uma para que a gente tenha maior controle, tá? E a escala de tempo, ela é o que define se o jogo está pausado ou não, tá? Então, para criar um pause, por exemplo, a escala de tempo ela deve ser 0. Para criar slow motion, aí deve ser uma fração entre 0 e 1. Por exemplo, 0.5, 0.4, 0.7.
aí ele vai criar o efeito de slow motion, tá? Então, a gente vai usar isso daqui por enquanto. Vou dar OK. Essa aula também vai ficar acima de 10 minutos. E a gente já tem, então, o nosso timer aqui. Vamos visualizar e ver como que ele vai exibir. Então, ele está exibindo aqui com números bem quebrados, né? A gente pode fazer algumas conversões aqui, tá? Dessas conversões, a gente pode, eu vou recortar aqui e vamos tentar ver quais conversões a gente tem, né? A gente tem a radiano em graus, temos texto em número, mas não é isso que eu quero. A gente tem também, vamos ver aqui, graus em radianos, ferramentas matemáticas. Arredondar. A gente poderia fazer o uso do arredondar, assim ele não ficaria pegando as casas decimais, mas eu estou tentando ver se nós temos alguma manipulação que seja melhor do que isso, tá? Então, temos texto, câmera, interface, mecânica de jogo, movimento, motor de física, efeito visual, rede, terceirização. De fato, a gente vai ter que usar a base matemática mesmo. Ainda não colocaram nada para timer. Pelo menos não que seja direto. Com certeza a gente tem extensões aí que já trabalham muito melhor com timer. A gente está fazendo aqui coisas sem extensões, tá? Então a gente vai arredondar o valor e a expressão será essa que tinha copiado, né? O timer. Aplicar, OK. E vamos ver. E agora ele vai contar de segundo em segundo, né? Aí agora eu tive que dar uma pausa aqui, voltando. Aí agora a gente pode estar trabalhando com o tipo de exibição dele, né? Só que até antes da gente trabalhar com esse tipo de exibição, vamos mostrar os outros timers. Eu vou recortar esse daqui. E vamos mostrar como que funciona os outros tempos, né? Temporizador, tempo atual. Então, aqui a gente pode pegar vários tipos de tempo, né? A gente pode pegar o timestamp, a hora. Vou pegar pela hora aqui. OK. Vamos visualizar. Então agora ele mostra a hora do computador, por assim dizer. Tá? Então, a gente pode pegar isso, de exibição de tempo. A gente pode pegar também, vamos para o próximo aqui. Temporizador, tempo decorrido. Vamos visualizar. E aí aqui, obviamente, ele está só contando o tempo decorrido por frame. Por isso que ele não continua a contar. Né? Ele fica resetando basicamente a cada 16 segundos, 17 segundos, então milissegundos na verdade. Então ele não vai sair desse valor. Opa, aí. Vamos para o próximo.
Então a gente tem o último tempo decorrido, a gente tem o decorrido desde o início da cena em segundos, e a gente tem, né, a escala de tempo e o valor que a gente estava trabalhando. Então vamos ver esse daqui. Este daqui, ele também é interessante porque ele pode ser utilizado como cronômetro da cena. Então, você iniciou a cena, você tem aí um cronômetro de speedrun. Porém, a gente não tem assim tanto controle em cima dele. Por isso que nós criamos um timer com nome, pois esse timer com nome, ele se baseia nesse tipo de timer aqui, tá? Vamos olhar agora o de escala, né? E a gente vai fazer algumas mudanças aí na escala para vocês verem como que funciona, tá? Então, vamos pegar aqui o temporizador, escala, a gente vai mostrar aqui. Então, visualizar. A gente tem a escala 1. Aí, deixa eu ver. Toda vez que eu pular, eu vou diminuir o tempo de escala até o jogo travar. Ou seja, até ele ficar zero e pausar, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou adicionar um novo aqui, condição, outras condições, teclado, tecla liberada, vai ser o espaço, space, ok. Poderia utilizar o simulador de pulo, né, a variável de pulo, mas como eu vou tirar isso daqui, não é necessário, tá? Mas se fosse para colocar como mecânica, que a cada vez que eu pulo o tempo vai ficando mais lento, seria interessante usar a nossa máquina de status, tá? E não necessariamente o botão. Então, cada vez que for liberado, a gente vai adicionar ação. A ação é diminuir a escala de tempo, tá? Então, aqui, escala de tempo, a gente põe aqui 0,9. Isso aqui é uma coisa que eu vou testar com vocês para ver se. Não, acho que não vale a pena nem testar na real. 0,9. Aqui, na verdade, seria ideal que a gente colocasse uma variável que tivesse o controle do tempo, tá? Então, na verdade, seria toda vez que o space foi liberado, a gente diminui na variável de tempo em 1, né? Uma variável secundária a gente diminui de tempo em 0,1. Eu vou até fazer aqui, acho que vai ficar melhor. E eu vou criar ela como uma variável adicional, tá? A gente vai ter essa variável adicional, então, no exibir tempo. Poderia ser em qualquer lugar, poderia ser até a variável de cena, mas vou colocar ele aqui. Slow motion vai ser o nome, tá? Ele vai começar em 1 e vamos diminuir, tá? O ideal do slow motion, na verdade, seria que fosse booleano, mas para esse teste a gente vai usar ele como número, tá? Então, toda vez que for liberado, né, o espaço adiciona, a gente pega aqui exibir tempo, busca lá a variável dele, slow motion, nós vamos subtrair 0,1, tá, de tempo. E nós vamos colocar isso apenas uma vez, senão ele vai até zero
muito rápido, tá? Então a gente vai colocar aqui os eventos aqui, né? De ativo uma única vez. Ok. Então, vamos visualizar. Então, toda vez que eu liberar o espaço, ou seja, já estiver pulado, ele vai diminuir a escala em 1. Ele não está fazendo. Vamos ver o porquê. Teclado, foi liberado, alterna, subtrai 1. Sim, claro. Ele deve estar fazendo isso, só que a exibição aqui que eu estou colocando não está pegando, né? Tá, verdade. O que acontece? Eu não estou passando essa variável para a escala mesmo, né? Então, já tem que fazer ela aqui. Tempo, escala de tempo, aí a gente vai colocar a variável aqui então. Exibir tempo, slow motion e pronto. Agora sim. Aí, agora começou a diminuir. A gente está aos poucos pegando aí até travar. E vai travar. No próximo é pausa. Pausou. Tá? Pausou. Aí a gente pode fazer um controle aqui também. Adiciona. Se a escala de tempo for menor que 0, tempo aqui, escala de tempo menor que 0, a gente força ele a ser 0. Tá? Ele vai ser daí sempre 0 para evitar que ele seja negativo, tá bom? Então a gente tira dele a variável, até melhor, ao invés da escala de tempo, a variável, né? Ter esse controle. Afinal, a gente está fazendo os controles baseados na variável, então melhor a gente manter o controle na variável. Então, a variável em si, a gente está tentando buscar slow motion, menor que 0, a gente força ele a ser 0. Então, até vou copiar aqui em cima, vou colar aqui, igual, nós forçamos ele a ser 0. Perfeito. Aí, o que a gente pode fazer aqui também de interessante para o tempo poder voltar, né? A gente pode contar o tempo, né? Por exemplo, slow motion, essa é a base aqui, slow motion é igual a 0, é igual a 0. O nosso herói, na verdade o herói não precisa nem estar no chão. É igual a 0, a gente já vai fazer com que espere uns 5 segundos. E aí talvez vocês vão ver um problema aqui, tá? E se verem esse problema é até legal, porque isso vai mostrar pra gente que a gente não vai conseguir trabalhar com isso daqui se nós não tivermos a escala de tempo, tá? Se a escala de tempo estiver em 0, a gente não vai conseguir trabalhar com tempo dentro dele, porque se está 0, nenhum cronômetro funciona, tá? Então vamos fazer esse teste aqui juntos. Então, vamos começar aqui a tirar o tempo, né?
Aí, aqui ele basicamente zerou, embora ele não mostre, tá? Mas já deve ter zerado aqui. Aí, como pode ver, ele ainda faltou, né? Faltou resetar aqui a variável para 1. Tô esquecendo isso. Então, vamos resetar essa variável para 1. Beleza? Continuar. Então vem slow motion, beleza? E a gente vai então fazer esse teste. Até porque essa maneira que a gente está fazendo aqui, ela não é indicada, né, para fazer esse tipo de mecânica. Estou fazendo exatamente por teste mesmo, para a gente poder ver o que acontece junto. Mas depois disso daqui eu vou mostrar para vocês como fazer o jeito correto. Tá? Como pode ver, ele fica parado para sempre. Tá? A gente não tem nenhum temporizador que vai ser trabalhado aqui. Tá. Aí então, o que a gente pode estar fazendo aqui ao invés de tentar trabalhar o slow motion desse jeito? A gente pode, por exemplo, sempre que ele pular, né? Sempre que ele pular, a gente subtrair 5, tá? E a gente vai aqui tirar este e vamos validar se o Bomb Guy está no chão, tá? Está no chão. Está se movendo. Está caindo. Aqui, está no chão. Está no chão. Então a escala de tempo será definida como 1. Tá? E isso daqui já dá pra gente a mecânica aí de slow motion. E aí vai da criatividade de vocês, de como vocês querem trabalhar com isso. Tá? Ele não voltou, deixa eu ver o porquê. Deixa eu ver uma vez. Slow motion volta para 1. Está no chão. Deveria estar dando certo isso daqui. Tentar novamente. Tá. Não é considerado chão esse daqui então. Por isso que ele não volta para 1. Tá? Por isso que ele não volta para 1. Sendo assim, a gente precisa trabalhar em outro caso, que é o de não estar caindo. Tá? Se ele não está caindo e se ele não está pulando, certo? Tem várias outras maneiras assim, de se trabalhar. Busquem ver qual que é a melhor para vocês. E cadê? Não está pulando, acho que eu não está caindo, que eu não coloquei ainda. Não está pulando. Então não está pulando, não está caindo, em teoria ele está fazendo qualquer outra coisa como está no chão, está andando, né? Vamos ver. Escala de tempo não voltou ao normal ainda. Vou ver o que está faltando e já volto. Tá, pessoal, foi um pouquinho falta de atenção, tá?
Na verdade, a escala de tempo ela não deve ficar ali, porque senão ela nunca muda, ela deve ficar aqui em cima, onde ela é definida sempre, né? Onde ela é mudada sempre. Então, é isso aqui que estava acontecendo e que estava faltando. Aí, vamos ver agora. Caiu, tá vendo? Aí, o que a gente pode estar fazendo também? Eu posso estar voltando ele para a parte, né, de ele estar no chão. Que agora que eu estou fazendo com que ele atualize sempre, vai funcionar também o estar no chão. E aí a gente diminui a quantidade de condições que a gente estava trabalhando ali. Tá? Então aqui toda vez que eu for pular, eu estou em câmera lenta. E aí essa é a mecânica. Aí, agora eu vou voltar aqui o nosso texto, né? Para exibir o outro timer. Vendo a lista aqui quais eram os timers que eu estava. Exibir tempo, né? A gente vai exibir o tempo. Só que a gente estava utilizando uma base matemática que era o de arredondar, né? A gente vai usar arredondar. Manipulação de texto, não. Ferramenta. Arredondar, cadê? Aí. Prontinho, vai arredondar. E nós temos aí o nosso timer, né? Gente, era isso que eu queria estar trazendo aí para vocês. Fica como lição de casa vocês organizarem, né, da maneira que vocês quiserem o timer. Vocês podem, por exemplo, sempre que ele atingir 60 segundos, vocês colocam em minutos, né? Faz aí, por exemplo, 3 variáveis, sendo segundo, minuto e hora. E então você conseguiria ter um timer aqui, né? Aí para exibir seria só uma formatação. Fica então como lição de casa para vocês de como vocês vão fazer isso, tá? Se vocês quiserem que eu traga isso em vídeo, deixa nos comentários, mas vocês já têm conhecimento suficiente aí para pelo menos tentar, tá? Então era isso que eu queria estar trazendo. Fico por aqui. Se você não é inscrito e gostou do conteúdo, considere se inscrever, ativar o sininho e deixar nos comentários aí o que mais gostou, qual a sugestão de vídeo que vocês têm. E se não gostou também, por favor, deixe nos comentários quem gostou, que ajude a melhorar a minha didática. É isso. Falou, até mais.